Bom dia, sexta-feira, 18 de abril. Hoje é aquele dia recheado aí de movimento, gente. Começamos bem aí com a madrugada, já com muita coisa. Bom, eu falei até ontem, né, que ruim para quem tem dificuldade em relaxar, porque foi muito movimento, principalmente o ingresso de Marte em Leão, que aí acrescentou muito calor, né? A Lua já tá ali em Sagitário, que é um signo do fogo, já um pouquinho agitada. E durante a madrugada também a Lua chegou a dois aspectos de quadratura, primeiro com Vênus e depois com Saturno. Mas Marte ingressando em Leão, ele tem um perfil mais agitado, não no sentido de rapidez, porque o Leão é um signo fixo, mas de nervosismo. Ele é um pouquinho esquentado, né? Isso porque a gente acrescenta calor e secura, né, para a posição de Marte, que já é quente e seco, mas Marte não tem dignidade essencial, então é um estímulo de calor e secura sem controle. E como os temas de Marte envolvem embate, brigas, competição, provocação, agressividade, né, esse clima, ele fica um pouquinho mais pesado entre sexta, sábado e domingo, principalmente ali, mas na verdade toda semana ainda Marte ele vai avançando gradualmente nos graus, então pode ser ainda um pouquinho difícil, tá? Bom, então a gente teve 1h21 no horário de Brasília, Marte em Leão, 1h40 Lua quadratura Vênus, 4h20 Lua quadratura Saturno, e a Lua quadratura Saturno ela é muito preguiçosa, né? Assim, bem inerte mesmo, né? Onde a inércia fica prevalecendo, só que num contraste muito grande com o ingresso do Marte em Leão. Por isso que eu disse ali que é uma configuração para dificuldade de relaxar, né? Agora, a gente de manhã, agora às 8h38, a Lua chega a um trígono ao Sol. A Lua está em Sagitário, o Sol ali no finalzinho do signo de Áries, dá um impulso legal de movimento, de rapidez, mas de secura também, as coisas se desenrolam de uma forma prática durante esse momento, né? E depois disso a Lua fica um pouquinho fora de curso até as 11h12. Então, esse período aqui da manhã 8h38, ele pode ser interessante para emprego aí de interesses gerais, né? Mas depois já essas horinhas até as 11h12 já não ficam exatamente favoráveis pela questão da Lua estar fora de curso. Bom, 11h12 a Lua ingressa em Capricórnio, é um signo cardinal também, então não vai ficar um clima paradão, ele avança, é até legal assim, geralmente os signos cardinais para emprego de mudança, né, ele tem uma configuração boa. Só que, primeiro, a Lua está no ponto de debilidade, né, e o primeiro aspecto da Lua em Capricórnio é uma quadratura com Mercúrio, que vai ser perfeita ali no meio da tarde, às 14h50. E então, para os assuntos relacionados ao campo comercial, né, a questão de dados, números, indicadores, né, informações, trânsito geral das coisas, trânsito nas ruas, mesmo pensando em automóveis, né, e essa dinâmica técnica, ela fica um pouquinho prejudicada. Se você costuma postar coisas aí em rede, espere um pouquinho, né, depois posta, tá bom? Não é exatamente bom, principalmente se a natureza, o teor do que você estiver comunicando for difícil, assim, for um tema complexo, polêmico, tá? Evite aí, a gente tem um pouquinho de dificuldade, tá? Mas são os dois astros que se movimentam rapidamente. Eu penso muito em coisas cotidianas mesmo, às vezes esses temas técnicos, assim, coisas que vão criando um certo entrave, assim, do dia a dia, mas nada de muito peso, né? Depois das 14h50, a gente não tem novos aspectos na sexta, tá? A Lua continua transitando ali em Capricórnio. Ela vai ter os aspectos ainda com Vênus, com Saturno, que estão no signo de Peixes, né? Mas não nesse final de semana ainda, né? No sábado, na verdade. No sábado, dia 19, o único movimento que a gente tem é às 16h56 o ingresso do Sol no signo de Touro. Enquanto isso, a Lua vai estar se aproximando de aspecto de sextil com Vênus e depois com Saturno, ali no signo de Peixes, tá? Bom, o ingresso do Sol em Touro, para o dia 19 às 16h56, ele muda bem a dinâmica, né? Bom, o Sol tá exaltado em Áries, tem um perfil, assim, bem vivo nas posturas dos líderes, né? E quando o Sol ingressa em Touro, só por essa característica de uma forma isolada, isso tira favorecimento dos líderes, sejam quais forem. Pode ser no nível político mundial, pode ser no nível pessoal, familiar, por exemplo, né? Tira um pouco do brilho, porque em Touro o Sol não tem nenhum poder, né? E ele fica ríspido, porque o que tem de semelhante com o Touro é a secura, né? O Sol é quente e seco, o Touro é frio e seco, então a secura fica prevalecendo. Então, para líderes já é um perfil um pouquinho mais ríspido, né? Então, vamos ver aí como se desenrola. E também, gente, eu já até falei para vocês na reflexão semanal
do sábado passado, que assim que o Sol ingressa em Touro, ele já entra em Touro aplicando a quadratura Marte em Leão, que é uma configuração tensa, né? Ela é bem rígida, ela tem um perfil desgastante, provocativo, impositivo, e se você tiver que lidar com algum tipo de atividade, negócio, intenção que tem essa natureza de liderança, alcance de sucesso, eu recomendo outro momento, porque se você inicia alguma atividade importante, algum assunto importante com essa característica, ela vai ter sempre aquela natureza de embate, assim, sabe? De você ter que se esforçar muito, tá? Sabe? Ter muita determinação, muito esforço para se chegar onde é preciso, certo? Bom, mas me acompanha aí nas reflexões semanais. Amanhã, sábado, eu vou postar, gente, porque o domingo tá um dia peculiar. Vocês vão ver que tem 3 aspectos acontecendo exatamente no mesmo momento. Então, a gente tá com uma configuração bem maluquinha ali, né? No domingo, inclusive a quadratura entre Sol e Marte, né? E ainda na semana que vem a gente tem Vênus chegando novamente a Saturno, mesmo grau de Saturno, tá bom? Então, gente, uma ótima sexta para vocês. Amanhã eu volto aqui com as reflexões semanais. Até mais.